levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Sun Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo ao Estudo na Palavra, eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, estou muito feliz de estar com você, com o Lauren Larson, o John Rosenstern e o Dr. Don Paul Gray, estamos contentes de estar com você. Quero fazer uma pergunta e depois voltar ao estudo, pois é muito importante sobre o porquê a igreja moderna entende muito pouco o capítulo 7 de Romanos, que é muito importante. E quando eu comecei a ensinar isso, há uns 20 anos atrás, uma senhora escreveu do Canadá, muito brava, sabe? Dizendo, você está tentando... Eu nem vou entrar em detalhes. De qualquer maneira, ela não aceitou ao ensino que Paulo era um homem salvo quando estava passando por esses problemas. Ela não acreditava nisso. E eu acredito que provavelmente a maioria da igreja se encaixa nessa categoria, não é mesmo? Sim. Existe um grande grupo que diz que Paulo escreveu Romanos 7 e discutiu o tempo antes de sua salvação. Irmão Swaggart, eu acreditava muito nisso até chegar aqui 2 anos atrás. Quando cheguei aqui e aprendi sua visão sobre isso, comecei a estudar outra vez. E acho que estudei uns 10 ou 12 comentários diferentes e comecei a entender, enquanto estudava aquilo, que em minha experiência no seminário, eu aprendi aquilo no seminário também, mas passávamos por aquilo com pressa, como uma época antes de aceitar a Cristo. Mas estou convencido que é, como você falou. Sabe, eu não sei por que nunca notei, mas a minha Bíblia de Scofield explica como você ensina. E existem vários outros recursos também, mas existem outros recursos que não concordam. Eu entendo que a posição típica das Assembleias de Deus, na Bíblia da Assembleia de Deus, fala que aquilo tem a ver com antes da salvação, antes da conversão. Então, existem muitas opiniões diferentes sobre aquilo. Quando ele fala, o que eu odeio, isso eu faço, os pecadores não odeiam, mas amam o pecado. Amam o pecado. Eu tenho uma opinião sobre por que é assim. Talvez eu esteja errado, eu não cresci em uma certa denominação, mas existe um entendimento muito errado sobre a santificação. Nada foi ensinado a respeito da natureza pecaminosa que Paulo está falando dela ali. Só um minuto, John. A igreja moderna, as denominações modernas, Igreja de Deus, Assembleia de Deus, Quadrangular e por aí vai. A não ser que as coisas mudaram nos últimos 5 anos, não entendem nada de natureza pecaminosa. Não têm a menor ideia. Da santificação também não. Usam a palavra de vez em quando, mas não entendem nada disso. E essas coisas são extremamente importantes para o Filho de Deus. E quando alguém não entende o processo de santificação progressiva, como chamamos aqui, somos totalmente santificados quando somos salvos, mas o progresso da salvação em termos da santificação que acontece em nossa vida, eles não entendem isso. E a não ser que você veja isso corretamente, e no século XIX isso foi uma grande luta. Você pode ler muitos comentários, a ideia de santificação total, que veio do pensamento metodista, pensando que de repente você é 100% santificado e nunca mais vai pecar. Esses elementos afetaram a maneira da igreja pensar. Inclusive, no século XX, as igrejas pentecostais. E eles dizem, você está pecando porque quer pecar. Então, Paulo jamais se encaixaria nessa condição. Então, em Romanos 7, quando fala de sua falha, na época ele não estava salvo.
E acho que foi aí que eles erraram. Não entenderam a luta e o poder da natureza pecaminosa se sua fé não está no objeto correto. Quando você entende o que Paulo está falando em Romanos 6, porque a maioria deles olham para Romanos 6, o versículo 3 até o versículo 5, como batismo nas águas. Não entendem o batismo em Cristo e os benefícios do que realmente acontece em nossa salvação. Então, eles entenderam errado o que acontece na justificação, e quando isso acontece, não vão entender a santificação correta. Se você entende Romanos 6, a progressão natural é entender o que acontece com o cristão que não tem a fé dele no objeto correto e como ele é governado pela natureza pecaminosa. Ele está frustrado porque não vê a vitória que ele sabe que prometeram para ele no capítulo 6. E como é que você vence isso? Em Romanos 8 diz que o Espírito nos dá a vitória. Ô Dr. Gray, você também acreditava na ideia de que Paulo, em Romanos 6, estava falando de batismo nas águas? Não. Você sabia que ele falava do batismo em Cristo? Olha, John, você descreveu muito bem. O que você descreveu aí sobre nós que viemos da Assembleia de Deus, Igreja de Deus, as denominações. Você descreveu muito bem. Eu acredito que, olhando para o passado, e isso em um nível pessoal, creio que eu nunca aceitei a natureza pecaminosa como Paulo ensina na Bíblia. Creio que provavelmente que meu treinamento através da educação na psicologia devem ter me influenciado um pouco. Estou meio confessando aqui, mas não tenho certeza. Se tiver que confessar, eu confesso. Estou seguindo essa direção. Mas a natureza pecaminosa, se nós, como ministros e pastores, entendermos, e li seu livro sobre a natureza pecaminosa e outros livros que você escreveu também, se aceitarmos isso, então temos que conectar em Romanos capítulo 7, que Paulo estava falando de algo. E a questão é, nós, como ministros e cristãos, não passamos por isso também? Claro que passamos. E essa é a pergunta que quero fazer. Esse povo que nega ou não aceita um dos dois, ou os dois, tenho lido centenas de livros, sem exagero, nos últimos anos. Nunca li uma mensagem sobre a natureza pecaminosa. Nenhuma. Eu via o termo, algumas vezes, natureza pecaminosa, mas ninguém explicou até que eu estava estudando Kenneth Wuest, que explicou muito bem, entendeu? E tal. Mas estes irmãos, mesmo que a ignorância estivesse envolvida, eles passaram por desafios exatamente como Paulo passou. E talvez não queriam admitir que passaram, mas passaram. Eu chamava de natureza adâmica e não pecaminosa. E eu sei que é a mesma coisa, mas alivia. Porque a culpa está em Adão. Tem algo que me perturba e veio de Adão, mas não me perturba tanto, sabe? Quando entrei no corpo de Cristo, sabe o que descobri? Que meio que foi uma situação que não é mencionada, porque ou você é o super cristão ou você é uma irmãzinha fraca. Não parecia haver nada no meio. Então, um homem e mulher, menino ou menina que ama Jesus, eles não teriam dificuldades com o pecado, é apenas algo que eles queriam fazer. Ou eles eram mentirosos, ou eram hipócritas, ou porque queriam fazer, ou ainda não foram salvos. Tem muita coisa, mas parecia não haver o entendimento da realidade, que esse problema contínuo no qual nos encontramos, que evita que vivamos a vitória, temos que encarar esse inimigo todo dia e temos que saber como encarar o inimigo. E nem sempre encaramos eles como devemos. E não encontrei muitos pregadores dispostos a nos dizer aonde estamos errando e qual é o nosso erro, aonde tropeçamos. Não quer dizer que temos que mostrar a todos nossos erros, mas temos que ter uma atitude de conhecer que não existe um homem no planeta ou mulher no planeta que, vivendo o cristianismo, acabou metendo o pé pelas mãos. Como Curtis Hutchinson gosta de dizer, mordemos um pedação de algo chamado estúpido. Seja o que for que estamos vivendo, estamos falhando.
e não sabemos o que fazer com as falhas no corpo de Cristo, e ignoramos. Quando entrei no corpo de Cristo, foi o que vi. As pessoas ignoravam. Não, não, Paulo não. Em Romanos 7, Paulo, ele não estava salvo ali, é claro. A mentalidade não seguia o fluir da exegese em Romanos 6 e 7, como John falou. Quando você estuda a Bíblia, o que vem antes e depois de algo é muito importante, porque o autor está construindo e não víamos o capítulo 5, 6 e 7 quando foi escrito. Era uma carta completa e tem um fluir perfeito. E Paulo fala da lei no capítulo 5, no capítulo 20 também, aí depois no 6:12, no 6:15. É uma introdução para nos preparar para o capítulo 7, versículo 1. É um fluir perfeito. O capítulo 6 diz que o problema do homem é ter a natureza pecaminosa mesmo depois que está salvo. E se você não sabe lidar com isso, você vai encarar o desafio na sua experiência cristã em Romanos 7. E eu experimentei isso aqui, Romanos 7, 7 até 7:13. E agora, Romanos 7, 14 até o fim do capítulo, eu encontrei aonde colocar minha fé. Olha, Romanos 7 é uma passagem difícil de interpretar, mesmo seguindo o fluir de exegese ali. Não é simples. Ao mesmo tempo, se você não entende Romanos 6 e entende que o tópico de Paulo ali é a natureza pecaminosa e como viver livre do seu domínio, não atitudes pecaminosas, mas a natureza pecaminosa. Mas olha, a grande maioria da igreja ensina que talvez você tinha uma natureza pecaminosa antes de ser salvo, mas agora ela não existe. Isso está em quase todo comentário. Se não ensinarmos, nós fingimos então. Estamos fingindo. Estou falando de uma experiência pessoal. Vivendo no ministério todos esses anos, nós fingimos demais que não temos lutas. Verdade. Temos que ser mais transparentes. E muitos pregadores tentam. Mas, doutor Gray, como é que você vai ser mais transparente? As pessoas vão cortar sua cabeça. Isso é verdade também. Eu sei que uma vez eu tinha um, um culto que aconteceu, eu não vou falar qual foi o estado, mas o líder do departamento de missões era o preletor das Assembleias de Deus. Ele ia pregar nessa convenção. E eu vou ter que contar isso depois do intervalo, porque eles estão me dizendo que temos que ir para um intervalo. Voltamos daqui a alguns instantes.